Saudações a todos, André Fonseca Miguel estou a falar para vocês, bolsista do RPS do Projeto Física e Matemática, né? E também estudante do curso de Licenciatura em Matemática na Unilab. Bom, vamos dar continuidade à resolução de exercícios, né, de trigonometria básica. Agora na questão número 3, o que a questão nos diz? Na figura, qual é o valor de A? Então nós queremos agora determinar o valor de A, né, considerando esse triângulo retângulo em A que nós temos. Ele dá dois ângulos internos, né? No caso, um dos ângulos é 30 graus e o outro é 60 graus. E nós queremos encontrar o valor de A. Tá, mas como é que nós vamos proceder, né, para encontrar então o valor de A? A ideia principal, né, se caísse numa prova, talvez a gente ia pensar, né, o teorema de Pitágoras. O que o teorema de Pitágoras nos diz? Ele nos diz que num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa ele é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá bom? É isso que nós temos. Tá, mas como eu vou usar esse teorema de Pitágoras se eu não sei que valor vale o cateto oposto e tampouco esse cateto adjacente? Que procedimento eu devo usar agora para determinar A? Observe também na figura que nós temos a incógnita B. E por outro lado, nós não sabemos quanto vale o segmento de reta BC. Tá bom? A gente só sabe que AB vale 2 vezes a raiz quadrada de 3. Né? É isso que a gente sabe. Bom, o que nós podemos fazer agora? Vamos pensar, né, nas identidades trigonométricas que nós estudamos. Nós vimos na aula que, dado um triângulo retângulo, nós conseguimos determinar um dos lados quando nos é dado um ângulo, tá? E queremos determinar, por exemplo, o cateto oposto, né? Uma vez que, se eu considerar esse triângulo aqui de 60 graus, né? Esse ângulo de 60 graus, eu tenho um cateto adjacente a este ângulo e me falta o cateto oposto. Tá, agora se eu pego esse triângulo retângulo e vou à procura do valor de B, qual a identidade trigonométrica que eu vou usar, né, para facilitar os meus cálculos? Eu poderia pensar em seno, porque eu sei que seno é que relaciona cateto oposto. Beleza, mas uma coisa, você vai pensar, se eu buscar, por exemplo, seno de θ, né, ou então seno de 60, é B sobre a hipotenusa. Mas quem é o segmento de reta DB, ou então BD, tá bom? Você não tem essa medida. Então, você tem, né, o ângulo, tens o cateto adjacente e te falta o outro cateto. A identidade trigonométrica, né, natural que você precisa aqui agora é aquela que relaciona os dois catetos, sem precisar do cateto, sem precisar então da hipotenusa. Que identidade trigonométrica é essa? Bom, nós vimos a tangente, né? Nós vimos tangente, tangente de um ângulo, né? Vamos supor que o nosso ângulo é θ. Tangente de θ, ela é quem? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Poderíamos usar também a cotangente, né? A nossa cotangente, nós vimos que ela é cateto adjacente sobre cateto oposto. Então, aqui a identidade trigonométrica que mais se usa nesse tipo de exercício, né, é a tangente. Então, a tangente, né, de 60 graus, ela vai ser cateto oposto, que é B, sobre cateto adjacente, que é 2 vezes a raiz de 3. Tá certo? Tá, mas então, quem é a tangente de 60? Tangente de 60 é seno de 60 sobre cosseno de 60, tá certo? Tangente de 60 é seno de 60 sobre cosseno de 60. Isso é meio, ou seja, raiz quadrada de 3 sobre 2, isso sobre meio, né? Eu posso simplificar esses dois e dar então raiz quadrada de 3.
Então, o que é que nós sabemos? Que a tangente de 60 é raiz quadrada de 3, né? Então, isso aqui dá raiz quadrada de 3 igual a b por 2 vezes raiz quadrada de 3. Então, daqui eu vou ter o quê? Que o nosso b vai ser 2 raiz de 3 vezes a raiz quadrada de 3. Essa expressão está aqui a dividir, passa no outro membro a multiplicar, né? Então, daqui b vai ser que 2 que multiplica raiz quadrada de 3 ao quadrado. Simplifico, né? Aqui dá 2 vezes 3 que dá 6, tá? Então, o nosso b vale 6, né? Esse é o valor de b. Beleza. E agora? Se nós sabemos que b vale, né, 6, mas o nosso objetivo é quem? É calcular o valor de A, né? É o valor de A que nós estamos à procura. Bom, agora vamos tentar, né, usar esse triângulo aqui maior, tá? Esse triângulo maior aqui. Antes nós trabalhamos com triângulo menor e conseguimos o valor de B. Agora vamos considerar esse triângulo maior que tem como ângulo interno 30 graus. Tá, agora nós poderíamos pensar também, né, no caso seno, cosseno ou então tangente, tá bom? Poderíamos pensar em tangente. Se a gente pegar, por exemplo, cosseno de 30 é cateto adjacente sobre a nossa hipotenusa, que é o valor de A que nós estamos à procura. Então, não é tão interessante, né? Por quê? Porque nosso cateto adjacente, ele vale 2 vezes a raiz quadrada de 3, mais este segmento de reta que nós não temos. Então, na verdade, precisamos também determinar esse lado aqui, ou então esse segmento de reta, né? Que no caso é BC. Então, qual é a identidade trigonométrica que nós vamos usar para, então, determinar isto? Eu poderia pensar em seno, né? Sim. Por quê? Vamos lá. Eu sei o cateto oposto, quanto é que vale? Vale 6. E nós sabemos também o valor de seno de 30. Daqui, a nossa hipotenusa vale A. Então, já chegamos, né? Em vez de nós calcularmos esse valor aqui, podemos agora usar, né, o que nós temos. Nós temos o quê? Que este lado vale 6, né? E a gente sabe que o seno de 30, né, seno de 30, no caso, nesse triângulo retângulo, vai ser cateto oposto, né, sobre a nossa hipotenusa. Só que o nosso cateto oposto é quem? É 6, né, sobre a nossa hipotenusa, que vale A. Tá bom? Ora, mas seno de 30 é meio, isso aqui é 6 sobre A, né? Então, daqui, vamos ter que A é igual, né, a 2 vezes 6. Dali, o nosso A é igual a 12. 12 que? 12 unidades, né? Não tem medidas ali, então podemos aqui colocar 12 unidades, tá bom? Então, este é o valor de A, né, de acordo à figura que nós temos. Então, foi interessante aqui usar, né, duas identidades trigonométricas que nós estudamos, que no caso é seno e a identidade, no caso, a tangente. Tá certo? Então, para esse tipo de exercício, né, é bom que vocês analisem a figura com muita calma, né? Tentar perceber mais ou menos o que é que você tem, o que é que você pode usar e o que é que não pode usar. Tudo que nós estudamos, poderíamos ter usado, né? Nós vimos o Teorema de Pitágoras, a gente podia ter usado ele, mas não é interessante. Até poderíamos chegar no resultado, mas levaria mais tempo, tá bom? Então é necessário que vocês, quando estiverem diante desse tipo de questões, né, que analisem com calma, vejam o que vocês têm na figura, né, qual é a saída mais fácil para vocês. Tá bom? Eu fico por aqui e boa continuação para vocês.